noite, estamos começando mais um 7 por 1, aquele programa que você já sabe, são 7 dicas de um assunto importante, trazendo alguém, um especialista no assunto para comentar. E hoje não seria diferente, mas eu vou falar de novo. Ah, sim, eu falarei de novo. Por quê? Porque hoje eu vou falar de uma coisa muito importante. Você consegue imaginar Michelangelo rabiscando, idealizando a Capela Sistina e discutindo isso com mais 30 pessoas? Qual tipo de desenho que ele vai fazer, qual tipo de abordagem estética que ele vai fazer. Ou um Leonardo da Vinci, no momento que ele estava pensando na Mona Lisa, ele discutindo tudo isso num fórum aberto, com várias pessoas no brainstorming, para descobrir que tipo de arte ele ia colocar ali, que tipo de pessoa, que tipo de processo. Pois é, quando a gente pega a arte, né, principalmente, sempre fica difícil a gente pensar num processo mais coletivo. Ele é um processo muito mais individual. Mas quando a gente chega a algumas coisas um pouco mais modernas, como a fabulosa arquiteta Zaha Hadid, os designers tipo Irmãos Campana, por exemplo, ou publicitários como Marcelo Serpa, Washington Oliveto, Fábio Fernandes ou Júlio Anderi, a gente sabe que existe ali o solo, né? A gente sabe que tem ali uma mente criativa diferenciada, mas também existe um time, existe um processo, mesmo com essa ignição pessoal tão poderosa. A própria IDEO, né, que é uma empresa que criou praticamente a revolução de design que veio junto com os produtos da Apple e que foi não digo a criadora, mas a disseminadora do design thinking, eles também têm isso muito forte. Mas se fazer sozinho pode parecer mais fácil, e a gente, obviamente, pode chegar até mais rápido, em conjunto a gente acrescenta skills, a gente consegue abrir nosso mindset e aprende a negociar, ainda que certamente a gente consegue chegar mais longe. No mundo em que todos se acham criativos e até acham que todos possuem algum nível de criatividade, isso não significa que eles sejam necessariamente criativos profissionais. A gente nunca pode esquecer que essa tal democracia criativa e a necessidade de todo mundo fazer parte do processo não pode jamais esquecer de uma coisa chamada talento. E nem todo mundo tem. Sinto muito. Sim, o tiozinho do café, ou a tiazinha do café, eles até podem ser capazes de dar um insight ou uma opinião. E isso está super aberto. Mas isso não significa que eles têm o punch criativo que a gente precisa a todo momento. Entre abrir e fechar o processo, ou entre chamar criativos ou deixar que cada um entre, cria pai, cria mãe, cria filho, eu também sou da família, também quero criar. O que eu quero trazer para vocês hoje é uma questão muito clara. São 7 dicas para comandar um processo criativo. Eu sou o Gil Mota, além de publicitário e design, faz mais de 30 anos que eu justamente cuido disso, de gestão criativa como diretor de criação e planejamento de inúmeras agências do mercado. E não é tão simples assim, mas é muito importante que a gente discuta isso. Óbvio que essas 7 dicas são 7 num universo de dezenas, centenas talvez, mas é uma maneira de a gente procurar uma forma nossa, uma forma da sua empresa, seja ela do ramo que for, trabalhar processos criativos e de inovação. Porque isso não é uma característica do mercado apenas da economia criativa. Não existe nenhuma área que eu conheça que não precise, em algum momento, de um processo de ideação, de geração de ideias, soluções, ou a busca da resolução de algum problema. E é justamente isso que a gente vai falar hoje. Então, bem-vindos a 7 dicas para comandar um processo criativo. E a gente começa a dica com uma coisa muito importante, essencial. A dica número 1 é muito simples, está em inglês, mas de fácil entendimento. No briefing, no job. Exatamente. Se você não tem um briefing na mão, não adianta, o job não acontece. Por isso, uma das coisas mais importantes para a gente começar todo um processo criativo é ter certeza que você tem em sua mão todas as informações, briefing completo, prazos, budget, expectativas, personas e o perfil do cliente. E você fala assim, mas isso não é básico? Nem sempre o briefing que chega na sua mão está pronto. Por isso que é muito importante que a hora que ele chega na sua mão, e normalmente um gestor de processo recebe o briefing com antecedência, olhe, veja, leia, avalie, pergunte. E isso é muito importante antes que você delegue, antes que você passe isso para frente. Tinha uma antiga chefe que costumava dizer que briefing você não pega, você arranca do cliente com gancho. Então é muito importante entender, juntamente com o pessoal do seu atendimento, ou da área que está demandando esse briefing,
que a gente tenha certeza que as perguntas certas estão sendo feitas. E quais são essas perguntas? Bom, eu costumo dar uma dica muito legal, que é assim, lembre todas aquelas question marks, aquelas palavrinhas, aquelas perguntinhas em inglês que tem um W, what, where, when, why. Se você respondeu aquilo, você tem um briefing. Então, quando, por quê, quem, e tudo isso é muito importante para a gente saber o que a gente quiser. Eu até diria para você uma dica pessoal. Eu sempre tive um processo muito divertido, que é assim, a hora que nós recebíamos o briefing, que todo mundo já tinha lido o briefing, que a gente ia começar a discutir o briefing, nós nos permitíamos 5 minutos de poder falar mal do briefing. Ah, mas que estranho, mas por que isso? Para você justamente expor as fragilidades deles. Fragilidades, inclusive, do produto, do problema que está sendo posto. Isso é uma maneira de você, de uma maneira divertida, conversar e fazer como processo. Você nem precisa seguir isso, mas é uma das formas de você quebrar esse gelo inicial e começar o processo, tá bom? Então, a dica número 1, no brief, no job. Tenha certeza que você tem um briefing completamente pronto na sua mão. Dica número 2, o direito de pertencer. Parece o nome de uma novela mexicana, e é quase isso. Hoje é muito, mas muito importante que você saiba escolher muito bem quem vai participar do seu processo de criação ou de um processo de geração de ideias e inovação para algum problema que você tenha. Fique de olho na diversidade, nos skills dessas pessoas. É importante você ter um apanhado de pessoas de vivências, de conhecimentos diferentes, mas traga para o job quem joga e não quem quer ou precisa jogar. Isso é muito importante. Eu garanto para vocês, com esses 30 e poucos anos aí de experiência, as pessoas mais chatas de um processo de construção de uma ideia são aqueles que não são criativos, mas julgam que são. É muito difícil. São pessoas que não abrem mão da ideia, acham que a ideia dela é mais importante que tudo, e esse empoderamento que foi criado, em que todo o processo criativo é aberto para caramba, faz com que a gente perca a mão. Simplesmente tem gente demais no processo, e as nossas avós já falavam que bolo que muita gente mexe não cresce. Então tome muito cuidado com isso. Escolham quem faz fazer parte do processo, principalmente aqueles que acrescentam. Não precisam ser só pessoas que são aquelas produtivas. Tem que ter um contestador, tem alguém que sempre tem um pontinho a mais. É legal pegar pessoas que tragam conhecimento de diversas áreas diferentes. Façam isso ao ser rico, mas tomem cuidado de não fazer isso ser aberto demais. Bom, a gente chega então à dica número 3 para comandar um processo criativo, e eu costumo chamar ela de 30 ou 70. O que significa isso? Preferencialmente, antes de mais nada, divida o briefing com antecedência para começar o processo de ideias em mente uma mínima pesquisa anterior. Por que isso? Eu acho realmente uma perda de tempo você começar um brainstorm ou um processo qualquer tendo que ler um briefing. Desculpa, briefing você passa, você lê e já chega com ele lido. É ponto. E, obviamente, você já traga algumas ideias. Diria até mais, se você puder colocar dentro do processo de você ir buscar esse briefing num cliente ou uma reunião onde esse briefing é demandado, já ter pessoas do processo criativo dentro dele, a gente já começa dando uma volta muito grande no processo, a gente já anda alguns quilômetros em relação a ele. Então é muito importante isso. Não comece uma reunião de brainstorm lendo o briefing. Traga só os highlights, as informações mais importantes, mas ler briefing numa reunião realmente é muito chato. Bom, dentro desse processo, a gente quer que as pessoas já tragam ideias, já comece a ter alguns questionamentos, mas é muito importante dentro dessa história do 30 e 70, e o que significa 30 e 70? Você saber julgar que projeto eu preciso dar 30% do meu potencial criativo, e que projeto eu posso dar 70% do meu projeto, do meu potencial criativo, partindo do princípio que é muito difícil que a gente precise ter um projeto onde a gente precisa colocar 100% do nosso talento. E por quê? Porque é muito. Né? Então, a gente saber negociar tudo isso faz com que a gente também saiba como ter uma maturação de ideias e como a gente saber questionar qual a melhor abordagem para desenvolvê-lo. Inclusive, o nível de inovação que se tem que ter e o tipo de mergulho. Eu tenho que mergulhar mais fundo ou ser mais raso? Realmente, esse projeto precisa de uma ideia mega inovadora ou uma ideia
correta, bem encaixada e que resolva o problema, já resolve tudo. Isso é muito importante, tá, gente? Para a gente não desperdiçar talento, desperdiçar tempo e também para não achar que tudo realmente é um projeto que vai ganhar prêmio. Porque na realidade a gente sabe que não é bem isso. Bom, dentro dessa história toda das dicas para a gente poder fazer essa gestão, esse comando de um processo criativo, a gente chega na quarta dica. Escolha o atalho ou escolha o caminho. É simples. Você pode escolher, hoje no mercado tem uma série de formatos ou metodologias de abordagem. Mas deixe claro nesse processo onde é que a empresa, onde é que o briefing, onde é que o problema proposto está, e inclusive vocês estão dentro do processo, e onde vão chegar, quais são as expectativas, além de determinar claramente quais são as regras do processo. Isso é muito importante. Uma gestão precisa deixar bem claro onde vocês estão, para onde vocês vão e como é que funciona, quais são os passos. É importante ser flexível, ter em mãos uma caixa de ferramentas com muitas metodologias também disponíveis, porque o que acontece? Nem sempre a mesma metodologia funciona para tudo. Por isso é legal você ter essa visão mais ampla, né? Ou seja, quanto maior a sua caixa de ferramentas, melhor instrumentado você está para qualquer tipo de processo. E dentro desse conceito, você vai escolher se você precisa de um caminho mais longo ou às vezes de um caminho mais curto. Muitas vezes, e isso é muito comum nas empresas da economia criativa, às vezes reaproveitar uma ideia não usada, reaproveitar um conceito que já estava muito bom, mas que de alguma maneira não foi atendido, não foi seguido, também vale, viu, gente? Nem sempre a gente precisa tirar um coelho da cartola e tá tudo bem. Bom, a gente já falou então 4 dicas importantes para comandar um processo criativo. A primeira, no briefing, no job. A segunda, o direito de pertencer. A terceira, 30 ou 70. E a quarta, escolha o atalho, escolha o caminho. Óbvio, como eu já falei para vocês, a gente está reduzindo aqui em 7 ou 8 dicas sobre a gestão do processo, mas é óbvio que isso tem inúmeros outros processos, e aqui é só uma maneira de a gente poder construir aqui uma linha de raciocínio para que você possa criar o seu também. Bom, a gente vai dar uma brechinha aqui, uma brecha não, vamos dar um break, né? Um break rapidinho para dar uma respirada e a gente conseguir ouvir, inclusive, as mensagens comerciais importantíssimas do ABC Com, do nosso querido Luciano Bonetti, e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Até mais! Você que está nos assistindo, todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, tem uma live imperdível chamada Propaganda Boa para Todo Mundo, onde eu, Dil Mota, e meu grande amigo Júlio Anderi, o premiadíssimo publicitário brasileiro, já considerado um dos maiores criativos do mundo, trazemos para nós o quê? A gente traz uma discussão sobre como nós podemos estar melhor como pessoas, como seres humanos e, obviamente, by the way, como profissionais. Todas as quarta-feiras, 21 horas, no canal Propaganda Boa para Todo Mundo do YouTube, ou também no Instagram de Mota ou no Instagram Julianderi. Eu espero vocês, participe, divulgue, compartilhe. É muito importante que essa reunião de pessoas tão incríveis traga mensagens importantes, relatos importantes para que isso seja mais rico ainda. Até mais, até quarta-feira. Eu falei que ia ser rápido, hein, gente? Então a gente está voltando com as 7 dicas para comandar um processo criativo e a gente chega então à nossa quinta dica e ela para mim é essencial, é a coisa mais importante de tudo isso que a gente está falando. Porque, gente, na boa,
A coisa mais importante de um processo criativo é uma coisa que eu chamo de regência criativa. É quem é o líder do processo, quem está justamente conduzindo as pessoas para chegar onde tem que chegar. Então, você pode gastar todo o estoque de post-its da Calunga, mas o processo não funciona sozinho, tá? Fique bem claro isso. Não importa o processo que você está trazendo, hoje tem inúmeros processos, dos mais legais aos mais chatos, mas é muito importante que você escolha alguém ou que você mesmo seja o gestor ou o maestro deste processo. Eu, normalmente, acho que preferencialmente é melhor que seja um criativo. Por quê? Porque ele consegue, principalmente se ele tiver uma mente aberta e um compromisso, né? Um comprometimento com o job ou briefing. Porque você não precisa ter uma leitura totalmente criativa. Também colocar alguém de negócio que só pensa em negócio também não é legal. A gente tem que ter alguém que tenha um pouco dessa flexibilidade. É muito importante que isso também seja feito, evitando duplicidade de comando. Tá? Não dá para ter um monte de cacique com pouco índio. Isso não funciona. Até porque as ideias, elas às vezes não vão bater. E cá para nós, eu não estou falando de certo ou errado. Eu estou falando simplesmente de uma opinião ou de outra. Então é muito importante que uma pessoa faça essa gestão. Uma pessoa tenha o cuidado de fazer com que tudo isso funcione para um lado convergente. Apesar de ter metodologias que pregam até uma certa, digamos, uma certa autonomia, eu, particularmente, acredito que toda essa autonomia é linda, mas alguém tem que falar para onde tem que ir, ou até mesmo chegar em algum momento onde você tenha mais do que uma opção, falar assim, é nessa e vamos embora. Se você não tiver esse processo, ele fica aberto demais e as pessoas se perdem, se tromba, uma passa na frente do outro, uma entra no trilho que a outra já está circulando. Então é muito importante que você determine quem é a pessoa, quem é o ser que vai ter essa regência criativa e que ele esteja preparado para isso, tá? Principalmente com tudo isso que a gente conversou agora. Bom, chegamos então à dica número 6. E eu costumo dizer até eu vou chamá-la até por uma frase que eu costumava fazer muito em reuniões, que é assim: a sua ideia é ótima, pena que nós temos um briefing. Bom, é muito importante que, como existe hoje quase que um processo quase inquestionável, né, de que muita gente participe de um processo criativo, é muito importante que esse gestor, esse maestro, tenha um pulso muito firme a respeito dos insights que são passados, principalmente os fora do contexto. E por que eu digo isso? Tem muita gente que se entusiasma porque faz parte de um processo criativo e acha que qualquer ideia que chega na cachola dela tem que falar. Ok, como um formato de brainstorm, de você pôr para fora todas as coisas, isso é lindo. Mas quando a gente tem necessidade de ser um pouco mais assertivo, isso, infelizmente, emperra todo o processo. Por isso que muitas vezes alguém chegava e tem uma ideia incrível, falava a ideia incrível e eu falava exatamente isso. A ideia é ótima, pena que a gente tem um briefing, porque um criativo não trabalha livremente, ele trabalha em função de uma necessidade. É isso que determina a diferença de quem é um criativo de carteirinha, né? Um criativo profissional, e um criativo que usa só a sua criatividade porque ela é um dom que ele tem ou uma característica que ele tem, mais ou menos. A gente não cria livremente, a gente cria conduzindo isso para resolver um problema, uma necessidade ou uma demanda. Dentro dessas coisas também, desculpa, é muito importante a gente entender que essas necessidades pessoais que existem e são muito presentes dentro do mundo de um processo criativo, faz com que as pessoas às vezes sejam muito críticas. Aquelas pessoas, eu não gosto, eu não quero. E na boa, gente, ninguém lá tem que falar gosto ou não gosto, quero ou não quero, a não ser você que seja o gestor. Por quê? Porque isso vai minando a paciência de quem participa, vai bloqueando o processo criativo. E, inclusive, só para vocês lembrarem, a Ideal, que tem essa história do design thinking tão forte, ela determina que uma pessoa que bongou uma ideia 3 vezes, ela não tem mais direito à fala. Acabou. Se você é o chato da reunião de brainstorm, então vaza, amigão. Você não está ajudando, você só está pentelhando e enchendo o saco dentro do processo. Estou falando isso porque realmente incomoda, tá, gente? E é muito importante também que a gente saiba trabalhar com as pessoas que se apegam a ideias. Um processo de cocriação significa que todo mundo faz. Você teve um insight, esse insight foi se transformando numa outra coisa, pronto, tá lá, você já faz parte, não precisa ficar se apegando, até porque outra característica de um criativo profissional é que ele tem que ser sistematicamente treinado a saber abrir mão da sua ideia em favor ou a favor, né, do processo criativo como um todo. Afinal de contas, como eu costumo dizer, para os insights feitos, existirão sempre os insights feitos, né?
Eu sei que é um trocadilho medonho, mas é exatamente isso. Nunca ninguém vai ficar necessariamente feliz, mas nem sempre o processo criativo ele é completamente isento de questionamentos ou totalmente democrático. A ideia não é realmente essa, não existe nenhum compromisso com isso. Bom, e a gente chega então na nossa sétima e última dica em como comandar um processo criativo. E essa dica é muito simples, mas eu acho ela muito importante. Cocrie, mas não cococrie. Entenderam o que eu quero dizer, né? Todos têm um espaço, posição e importância dentro do processo, mas cuidado para não abri-lo demais. O que é criativo para os criativos, o que é de execução para os executores, o que é de produção para os produtores, o que é de mídia para os de mídia, idem para custo, visão comercial, estratégia e planejamento. Se você abre o processo demais, dando voz a todo mundo, a gente começa a ter problemas muito sérios. Isso, inclusive, porque a gente tem uma questão muito clara. Normalmente, para o processo criativo, se chama todo mundo, porque é importante achar que a criatividade está em todo mundo. Mas o contrário dificilmente acontece, né? Quando a gente está discutindo uma estratégia comercial ou pensando alguma coisa de planilha, ninguém chama os criativos. E isso, para mim, não faz o mínimo sentido. Se o processo criativo é aberto, que ele exista para tudo. Por isso é muito importante que você saiba exatamente o momento que esse não é o ponto. Eu lembro uma vez que eu estava numa agência, cheguei de uma reunião meio tarde, estava lá a diretora de arte discutindo com dois planejadores que tipo de cor de fundo ia num layout. Eu olhei, mas o que vocês estão discutindo? A cor do fundo. Eu falei, gente, desculpa, se a diretora de arte não souber qual é a cor do fundo, eu mando ela embora. Vamos, né? Vamos tirar um pouco o pezinho? Isso não é uma parte que vocês precisam discutir, né, gente? Então, vamos diminuir um pouco esse nível de interferência, porque ela entra muito no gosto pessoal. E a gente não pode entrar nessa. A gente tem que saber como controlar isso para a coisa vir para um processo que vai sendo dirigido para aquilo que a gente precisa fazer e para resolver, tá bom? Bom, a gente então agora falou sobre as 7 dicas em como comandar um processo criativo e elas todas são: dica número 1, no briefing, no job; dica número 2, o direito de pertencer; dica número 3, 30 ou 70; dica número 4, escolha o atalho ou escolha o caminho; dica número 5, regência criativa; dica número 6, sua ideia é ótima, pena que temos um briefing; dica número 7, cocrie, mas não cocrie; e é óbvio, como todo 7 por 1, a gente tem uma dica bônus, a 8ª dica. E ela, para mim, ela é muito especial, porque eu entendo que um processo criativo legítimo, um processo criativo correto, um projeto criativo saudável, ele precisa de alguma coisa muito importante, que para ela eu uso até uma frase do Paulo Leminski chamado distraídos venceremos, que é assim: acreditem, as melhores ideias vêm de um projeto que entra certo, que é conduzido corretamente e que sai da forma correta. Então tenha muito cuidado para que tudo isso funcione de uma maneira lisa, suave, limpa. Trabalhe com um ambiente propício, busque leveza, reduza estresse e ambientes tóxicos. Às vezes, se você precisar fazer, faça fora do lugar que você trabalha, busque um outro lugar mais inspirador. Todas essas quebras de paradigmas sempre ajudam dentro do processo. Administre pressões desnecessárias e aquelas pessoas que vão fazer aqueles solos individuais quando o momento, na realidade, é de conjunto. Saiba amarrar as ideias, dar crédito, isso é muito importante, mas evite brochar o processo com críticas no momento errado. Eu lembro de uma agência que tinha uma pessoa da área comercial que era batata. Você estava com o projeto pronto, discutido, todo mundo viu. Nas vésperas da entrega, ela vinha com um e-mail de 2 páginas criticando item a item. Para quê? Para mostrar que você sabe, você estava fazendo isso na hora certa, e obviamente ela falou: mas é meu papel. Sim, é seu papel na hora certa. Passou dessa hora, não tem alteração. Não broche, não desanime, não derrube a energia e o time que está fazendo o projeto, porque você acha que você está no momento sincerão. Você quer participar? Participe na hora certa. Perdeu o bonde? Tchau, espera o outro. É assim que as coisas acontecem. Tome cuidado também com ações top-down. Elas são, enfim, elas acontecem, a gente tem que saber como conduzir isso. E não se esqueça, o maestro ou o regente desse processo criativo, ele pode até não tocar nada, mas é o cara que mais entende da partitura, é o cara que sabe muito bem quem está tocando ou não tocando no movimento certo, e é o cara que entende de uma maneira geral de tudo aquilo que está acontecendo. Por isso, a leveza que você pode trazer para o processo faz com que o processo também saia gostoso.
quanto mais felizes, quanto mais, digamos, envolvidos no processo criativo a gente conseguir manter o nosso time, mais ele vai funcionar e mais a ideia vai sair melhor, vai sair mais bojuda, vai sair mais gostosa, vai sair com mais punch. Isso é muito importante, então não se esqueça dessa dica: distraídos venceremos. Bom, nós contamos aqui 8 dicas em como comandar um processo criativo. Como eu falei para vocês logo no começo, são 8 de dezenas, talvez de centenas. Tem processos e métodos que pregam formatos e ordens e listas muito diferentes dessas. Não tem aqui certo e errado. Na realidade, existem formas, existem maneiras. E o que é importante? Você adaptar tudo isso ao seu jeito, à sua forma de ser, ao teu time. E uma coisa que eu acho muito importante de comentar. Eu gosto muito de usar uma analogia do futebol americano, que acho que vocês devem conhecer, que o futebol americano, na realidade, tem 2 times, né? Você sempre tem um time de ataque e um time de defesa. E é muito importante quando você está no momento de resolver um problema a partir de um processo criativo, você tem em mente claramente se ele pede de você, pede do seu time, da empresa que você está, um movimento de ataque ou um movimento de defesa. O que significa isso? Você tem que ser arrojado, criativo e inovador de uma maneira muito extrema, ou você tem que segurar um pouco a porrada, fazer um negócio consistente, criativo no limite certo, mas procurando muito mais efetividade. Isso ajudará você, inclusive, a determinar não só quem vai participar do processo, mas também o que você exigiria deles, qual a expectativa que você pode passar para eles. Ou seja, o maestro, em linhas gerais, ele tem que ter uma visão de ambiente, uma visão do espectador, uma visão da expectativa, uma visão da partitura, enfim, é ele que rege o processo todo. Por favor, eu digo por favor porque realmente eu já vi tantos criativos broxados que realmente é muito complicado. Faça um bom uso da sua batuta. Entenda tudo o que está acontecendo e faça com que as pessoas certas, na sua posição certa, no seu instrumento certo, possam tocar a melhor música da vida delas e certamente será suas melhores ideias, os movimentos mais inovadores que vão resolver o problema nessa grande sinfonia que é o mercado onde cada um de nós atua e age, né? Nesse mercado maravilhoso que a gente tem da comunicação e de outras tantas áreas. Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu agradeço muito pela sua audiência. Compartilhe, divulgue, passe para outras pessoas todos esses comentários. Comente também, traga suas ideias, traga sugestões das dicas que a gente pode fazer. E eu aguardo vocês na próxima semana com mais 7 dicas de um novo assunto e com um novo convidado. Muito obrigado e até mais. Tchau.